Finalmente, alguém encontrou a única prova que eu sempre disse ser necessária para comprovar a teoria dos antigos astronautas. Cientistas descobriram algo estranho, escondido em ossos humanos antigos. É um marcador de DNA que não deveria existir. Este código misterioso aparece em povos antigos de todo o mundo, mas não corresponde a nenhum humano que conhecemos. Os geneticistas estão preocupados porque não conseguem explicar sua origem ou significado. E se nossos ancestrais tivessem se misturado com seres cuja existência desconhecíamos, será que o DNA deles ainda está dentro de nós hoje? Junte-se a nós enquanto desvendamos o segredo genético que está reescrevendo a história da humanidade. O misterioso marcador. Tudo começou em um laboratório de genética, onde cientistas faziam o que sempre fazem. Analisavam amostras antigas de DNA ao microscópio e realizavam testes em ossos antigos. Nada de especial, apenas mais um dia de trabalho. Eles estudavam restos mortais de humanos que viveram há milhares de anos, tentando aprender mais sobre nossos ancestrais e como eles viviam. Esses ossos não eram apenas de um único lugar. Havia amostras de todo o mundo: Europa, Ásia, África e até mesmo do Oriente Médio. Os cientistas esperavam encontrar o material usual, ou seja, DNA com a aparência de DNA humano antigo comum, talvez alguns traços de genes neandertais aqui e ali, e talvez um pouco de DNA denisovano misturado. Isso é bastante normal. Sabemos há anos que os humanos antigos às vezes tinham filhos com neandertais e denisovanos, então encontrar essas assinaturas genéticas já não era nenhuma surpresa. Mas aí algo estranho apareceu nas telas dos computadores deles. Havia um marcador no DNA que parecia estranho. Inicialmente pensaram que talvez o equipamento estivesse com defeito ou que a amostra tivesse sido contaminada de alguma forma. Isso acontece às vezes em laboratórios, então repetiram os testes várias vezes. O mesmo marcador estranho continuava aparecendo. Esse marcador era como uma assinatura genética, um padrão específico no código de DNA que se destacava de forma gritante. Não correspondia a nada que eles tivessem em seus bancos de dados. Não era DNA humano comum. Não era DNA neandertal. Definitivamente não era DNA denisovano. Era algo completamente diferente. Algo que eles nunca tinham visto antes. O que tornava tudo ainda mais estranho era que esse marcador aparecia em múltiplas amostras de diferentes humanos antigos. Estamos falando de pessoas que viviam em partes completamente diferentes do mundo, separadas por milhares de quilômetros. Alguns desses humanos antigos viveram em cavernas na Europa há cerca de 40 mil anos. Outros viveram na Ásia, talvez há 50 mil anos. Alguns foram encontrados na África, datando de épocas ainda mais remotas. A cronologia também era confusa. Esse marcador apareceu em humanos de diferentes períodos, mas parecia ser mais comum em populações que viveram entre 30 mil e 70 mil anos atrás. É um intervalo de tempo enorme, o que significa que o que quer que tenha deixado essa marca genética já existia há muito tempo. Eis o motivo da preocupação dos cientistas. De acordo com tudo o que sabemos sobre a evolução humana, esse marcador não deveria existir. Nossa árvore genealógica já deveria estar bem definida. Conhecemos o Homo sapiens, os neandertais, os denisovanos e algumas outras espécies humanas extintas. Entendemos como eles se relacionam e como seu DNA se misturou ao longo do tempo. Mas esse novo marcador não se encaixava em nenhum lugar dessa árvore genealógica. Foi como encontrar uma peça de um quebra-cabeça que veio de uma caixa de quebra-cabeças completamente diferente. Pertencia a algo, mas não a nada que reconhecíamos. O código genético era claramente de algo semelhante a um humano, ou pelo menos algo muito próximo dos humanos. Mas era suficientemente diferente para indicar que devia vir de uma população ou espécie desconhecida. Os Gipsy.
Os cientistas continuaram a testar mais amostras, na esperança de que talvez fosse apenas uma coincidência ou um erro. Mas quanto mais testavam, mais encontravam a mesma coisa. Esse misterioso marcador de DNA era real. Era disseminado e estava escondido nos genes de nossos ancestrais. E ninguém conseguia explicar sua origem ou seu significado. Foi aí que o verdadeiro pânico começou a se instalar. O pânico e o encobrimento. Quando os cientistas perceberam o que haviam descoberto, não se apressaram em contar a todos. Em vez disso, eles ficaram sentados em seus laboratórios, olhando uns para os outros com semblantes preocupados. Não era o tipo de descoberta que se comenta casualmente no almoço. Era algo que poderia revolucionar completamente o campo da genética. Os pesquisadores principais começaram a fazer ligações telefônicas para outros especialistas ao redor do mundo. Ligações discretas, e-mails privados. Precisavam ter certeza de que não estavam loucos, de que não haviam cometido algum erro terrível. Em poucas semanas, pequenos grupos de geneticistas se reuniam a portas fechadas em universidades e centros de pesquisa. Não se tratavam das habituais conferências científicas animadas, onde as pessoas compartilham notícias empolgantes. Eram reuniões tensas e sérias, onde todos falavam em voz baixa. A notícia começou a se espalhar pela comunidade genética como um incêndio florestal, mas apenas entre o círculo mais restrito. Jovens estudantes de pós-graduação notaram que seus professores estavam agindo de forma estranha, passando horas em discussões particulares e parecendo estressados. Pesquisadores seniores, de repente, começaram a comparecer a reuniões de emergência sem dar explicações. Algo importante estava acontecendo, mas a maioria das pessoas ainda não sabia o quê. O problema era que ninguém sabia o que fazer com essa informação. Se publicassem suas descobertas imediatamente, isso viraria notícia em todos os lugares. A mídia entraria em frenesi. As pessoas começariam a fazer perguntas que os cientistas não conseguiriam responder. E pior, a descoberta poderia ser mal interpretada ou distorcida para sustentar todo tipo de teoria absurda sobre a origem da humanidade. Alguns pesquisadores argumentaram que deveriam continuar trabalhando em silêncio até entenderem mais. Eles queriam descobrir a origem desse DNA misterioso antes de torná-lo público. Afinal, anunciar que humanos antigos possuíam DNA de uma fonte desconhecida sem poder explicá-la só causaria confusão e pânico. Seria melhor desvendar o mistério primeiro e depois revelar a história completa. Mas outros cientistas discordaram veementemente. Eles acreditavam que essa informação era importante demais para ser mantida em segredo. Ocultar uma descoberta importante sobre a evolução humana parecia errado, como mentir para o público. A ciência deveria ser aberta e transparente. Além disso, guardar segredos raramente funciona por muito tempo. De qualquer forma, alguém acabaria vazando a informação. Além disso, havia questões pessoais envolvidas. No mundo da pesquisa acadêmica, ser o primeiro a publicar uma grande descoberta é tudo. Significa bolsas de estudo, segurança no emprego, fama e um lugar na história. Diversas equipes de pesquisa diferentes encontraram evidências desse marcador de forma independente. Todos queriam o crédito, mas ninguém queria parecer tolo se a descoberta se mostrasse errada de alguma forma. A tensão aumentou com o passar dos meses. Pesquisadores que normalmente eram colegas amigáveis começaram a competir entre si. Algumas equipes se apressaram para coletar mais dados, trabalhando até tarde da noite e nos fins de semana. Outros se mostraram reticentes, verificando tudo 3 vezes antes de chegar a qualquer conclusão. A confiança começou a ruir. Os cientistas temiam que rivais pudessem roubar seus dados ou publicar primeiro. Entretanto, as revistas científicas começaram a suspeitar. Várias equipes haviam submetido artigos sobre descobertas incomuns de DNA em humanos antigos, mas os artigos eram vagos e incompletos. Os editores das revistas continuavam pedindo mais informações, mas os pesquisadores continuavam protelando. Eles diziam que precisavam de mais tempo para verificar os resultados ou que estavam aguardando amostras adicionais. Então,
o inevitável aconteceu. Alguém vazou informações para um blogueiro de ciência. Apenas uma dica, na verdade, nada concreto, mas foi o suficiente. O blogueiro publicou rumores sobre uma descoberta chocante de DNA que geneticistas supostamente mantinham em segredo. Outros blogueiros repercutiram a história. Os fóruns começaram a fervilhar de especulações. O encobrimento, se é que se pode chamar assim, começava a ruir. A verdade viria à tona, quer os cientistas estivessem preparados ou não, ao rastrear as origens. Assim que o segredo começou a ser revelado, os cientistas não tiveram escolha, a não ser investigar mais a fundo o que haviam descoberto. Precisavam de respostas rapidamente, e o que descobriram tornou tudo ainda mais perturbador. O misterioso marcador de DNA não estava simplesmente presente em algumas amostras isoladas. Estava por toda parte, entrelaçado no tecido genético de populações humanas antigas em vários continentes, como uma espécie de fio invisível que as conectava. Equipes de pesquisadores começaram a mapear exatamente onde esse marcador aparecia. Eles coletaram todas as amostras de humanos antigos que conseguiram encontrar em laboratórios, museus e centros de pesquisa do mundo todo. A distribuição geográfica era perturbadora. O marcador apareceu em restos mortais encontrados em cavernas remotas na Sibéria, em sítios funerários por toda a Europa, em antigos assentamentos no Oriente Médio e em fósseis humanos de partes da Ásia. Essas não eram populações que deveriam estar conectadas. Esses eram grupos separados por vastas distâncias, terrenos acidentados e milhares de anos. A parte mais assustadora foi perceber que o que quer que tivesse deixado essa assinatura genética havia se cruzado com humanos, múltiplas vezes, em múltiplos lugares. Não se tratava de um evento de miscigenação isolado. Tratava-se de um contato contínuo entre humanos ancestrais e algo mais. Algo que deixou sua marca em nosso DNA, mas que quase não deixou outros vestígios de sua existência. Sem ossos, sem artefatos, sem pinturas rupestres, apenas essa sombra genética fantasmagórica. Os cientistas começaram a chamá-la de população fantasma, o que soa quase poético até pensarmos no seu verdadeiro significado. Em algum ponto do nosso passado, existiu um grupo inteiro, ou espécie, de seres semelhantes a humanos que viveram ao lado dos nossos ancestrais, tiveram filhos com eles e depois desapareceram completamente. Nenhum esqueleto jamais foi encontrado que possamos afirmar com certeza que pertenceu a essa população misteriosa. Eles desapareceram, apagados do registro fóssil, existindo agora apenas como fragmentos de código enterrados em DNA antigo. Modelos computacionais foram construídos para tentar entender como essa população fantasma se moveu e se misturou com os humanos. Os modelos continuaram mostrando o mesmo padrão perturbador. Não se tratava de uma mistura aleatória. As evidências genéticas sugeriam contato organizado e repetido ao longo de milhares de anos. Quaisquer que fossem esses seres, eles não estavam simplesmente se deparando com acampamentos humanos de vez em quando. Eles viviam perto de humanos, interagindo com eles regularmente, tornando-se parte das comunidades humanas de maneiras que mal conseguimos compreender hoje. Todas as tentativas de identificar a origem levaram a becos sem saída e a perguntas ainda mais sombrias. Se esse DNA veio de uma espécie humana desconhecida, onde eles viviam? Por que não encontramos seus ossos? Algumas espécies deixam milhares de fósseis, mas essa população fantasma não deixou nada além de migalhas genéticas. Era como se eles tivessem evitado deliberadamente deixar qualquer vestígio físico, o que é impossível, ou como se algo tivesse acontecido que destruiu todas as evidências de sua existência. A cronologia piorou as coisas. O marcador parecia mais forte em humanos que viveram durante um período específico, aproximadamente entre 70 mil e 30 mil anos atrás. Então começou a desaparecer. Há 20 mil anos já era raro. Há 10 mil anos praticamente havia desaparecido. Algo aconteceu com essa população de fantasmas.
Ou eles foram extintos, ou pararam de se misturar com os humanos, ou desapareceram de alguma outra forma que não compreendemos. Os pesquisadores examinaram todas as teorias. Talvez tenham sido dizimados pelas mudanças climáticas. Talvez alguma doença os tenha dizimado. Talvez os humanos, por fim, os tenham levado à extinção por meio da competição ou da violência. Mas nenhuma dessas explicações parecia totalmente correta. As evidências genéticas não correspondiam aos padrões esperados em nenhum desses cenários. A verdade era ainda mais perturbadora. Ninguém tinha ideia do que tinha acontecido com eles ou para onde tinham ido. O que isso significa para a história da humanidade? As implicações dessa descoberta foram como puxar um fio solto e ver toda uma tapeçaria se desfazer. Se tudo o que pensávamos entender sobre a história da humanidade, de repente pareceu incompleto, talvez até errado. A narrativa organizada e precisa da evolução humana, cuidadosamente construída pelos cientistas ao longo de décadas, estava se desfazendo, e o que emergiu em seu lugar foi algo mais sombrio e muito mais misterioso. Durante anos, contamos a nós mesmos uma história reconfortante sobre nossas origens. Os humanos evoluíram na África, espalharam-se pelo mundo, ocasionalmente miscigenaram-se com neandertais e denisovanos, e por fim, tornaram-se os únicos humanos remanescentes. Simples, claro, fácil de entender. Mas essa população fantasma destruiu completamente essa narrativa. Isso significava que nossos ancestrais compartilhavam o planeta com mais grupos do que jamais imaginamos, e não temos ideia de quem era a maioria deles. A árvore genealógica da humanidade, que os cientistas desenharam e redesenharam inúmeras vezes, de repente apresentava um enorme espaço em branco. Havia um ramo inteiro faltando, uma linhagem que deveria estar lá, mas não está. Essa população fantasma tinha que vir de algum lugar. Eles tinham que estar relacionados a nós de alguma forma. Mas onde eles se encaixam? Será que se separaram dos primeiros humanos milhões de anos atrás? Será que evoluíram separadamente em algum canto isolado do mundo? Ou eram algo completamente diferente? Algo para o qual ainda não temos palavras. As evidências sugeriam que esses seres eram notavelmente disseminados. Eles não estavam confinados a uma única região ou ecossistema. Conseguiram interagir com populações humanas na África, Europa e Ásia ao longo de dezenas de milhares de anos. Esse nível de distribuição e sobrevivência exige inteligência, adaptabilidade e organização social. Essas não eram criaturas primitivas vagando sem rumo pela natureza selvagem. Elas eram sofisticadas o suficiente para prosperar ao lado dos humanos durante um dos períodos mais desafiadores da história pré-histórica. O que mais intrigou os pesquisadores foi refletir sobre o verdadeiro significado dessa mistura. Quando os humanos antigos e essa população fantasma tiveram filhos juntos, esses filhos sobreviveram e transmitiram seus genes. Isso significa que os dois grupos eram compatíveis o suficiente para gerar descendentes saudáveis. Eles eram parentes próximos, geneticamente falando. Próximos o suficiente para se reproduzirem. Próximos o suficiente para viverem juntos. Talvez estejam perto o suficiente para que possamos nos comunicar com eles. E, no entanto, não sabemos absolutamente nada sobre eles. As lacunas na cronologia que antes intrigavam os cientistas de repente fizeram um sentido terrível. Sempre houve períodos na história da humanidade em que as populações pareciam mudar rapidamente, em que novas tecnologias surgiam aparentemente do nada, em que o comportamento humano se alterava de maneiras que pareciam inexplicáveis. Talvez essas mudanças não tenham sido resultado da evolução humana por conta própria. Talvez tenham sido consequência do contato e da mistura com essa população fantasma. Talvez tenhamos aprendido algo com eles, ou aprenderam conosco. E essa troca moldou ambos os grupos para sempre. Mas também surgiram novas lacunas, seres mais sombrios, sobre os quais ninguém queria pensar com muita atenção. Se essa população de fantasmas era tão disseminada e bem-sucedida, por que desapareceu? O que aconteceu entre 30 mil e 10 mil anos atrás que os apagou da existência? Foram os humanos que os exterminaram? Morreram em alguma catástrofe desconhecida? Ou aconteceu algo mais?
Algo mais estranho e perturbador que nem sequer consideramos ainda? A constatação mais arrepiante foi esta: compartilhamos nosso DNA com seres que não podemos nomear, imaginar ou compreender. Eles também são nossos ancestrais, tanto quanto os humanos cuja linhagem podemos rastrear. O sangue deles corre em nossas veias. Os genes deles ajudaram a nos tornar o que somos. E não sabemos quem eles eram. Eliminar as alternativas. Passado o choque inicial, os cientistas fizeram o que sempre fazem quando se deparam com algo impossível. Tentaram desesperadamente encontrar uma explicação. Ninguém queria que esse mistério fosse real. Ninguém queria reescrever tudo o que sabemos sobre a evolução humana. Então, buscaram qualquer explicação alternativa que pudesse fazer o problema desaparecer. O que encontraram foi ainda mais perturbador do que o próprio mistério. A primeira hipótese era de contaminação. Talvez as amostras de DNA tivessem sido misturadas com alguma outra substância no laboratório. Isso acontece com mais frequência do que se imagina. Fios de cabelo, impressões digitais e até mesmo bactérias podem contaminar amostras de DNA antigo. Por isso, as equipes de pesquisa revisaram e testaram tudo novamente, utilizando os protocolos mais rigorosos imagináveis. Trabalharam em ambientes estéreis, usaram equipamentos novos e verificaram cada etapa diversas vezes. A marca ainda estava lá. Não era contaminação, era real. Então, os cientistas se perguntaram se talvez isso fosse apenas uma mutação natural. Algo que surgiu aleatoriamente em humanos antigos e se espalhou pela reprodução normal. Afinal, o DNA sofre mutações constantemente. Talvez esse marcador fosse apenas uma variação humana incomum, mas perfeitamente normal, que parecia estranha porque nunca a tínhamos visto antes. Mas quando fizeram a análise genética, essa teoria também desmoronou. O marcador era complexo demais, diferente demais, estruturado demais para ser uma simples mutação. A amostra apresentava a assinatura de algo que vinha de fora da linhagem humana principal. Alguns pesquisadores propuseram a hipótese do DNA remanescente, que a princípio pareceu razoável. Talvez esse marcador fosse material genético remanescente de um ancestral humano muito antigo. Algo que permaneceu adormecido em nosso DNA por centenas de milhares de anos e só se manifestava ocasionalmente em certas populações, como ecos genéticos de um passado distante. Mas essa teoria tinha um problema fatal. O marcador aparecia com muita frequência e em tempos recentes demais para ser um resquício ancestral. A evidência era mais forte em humanos de 50 mil anos atrás, o que significa que qualquer organismo que tivesse deixado esse rastro estava vivo e se reproduzindo com humanos naquela época. Não se tratava de um eco, era um contato recente. Todas as explicações convencionais falharam da mesma maneira. As evidências eram fortes demais, consistentes demais, disseminadas demais. Os cientistas testaram seus métodos de datação em busca de erros, pensando que talvez as amostras fossem mais jovens ou mais antigas do que imaginavam. As datas estavam corretas. Eles buscaram explicações geológicas, imaginando se algo no ambiente do sepultamento poderia ter alterado o DNA. Nada ambiental poderia criar esse padrão. Eles chegaram a cogitar se o próprio processo de extração de DNA estaria criando marcadores falsos. Não estava. A possibilidade mais sombria, aquela que ninguém queria mencionar em voz alta, continuava vindo à tona. E se esse marcador fosse exatamente o que parecia ser? E se realmente existisse uma população desconhecida vivendo ao lado dos humanos, reproduzindo-se com eles e depois desaparecendo sem deixar nenhum fóssil? Não porque não tenhamos procurado o suficiente, mas porque realmente não há fósseis para encontrar. Isso levantou questões que deixaram até mesmo os cientistas mais experientes desconfortáveis. Como uma população inteira de seres semelhantes a humanos poderia desaparecer tão completamente? A extinção é um processo complexo. Deixam vestígios, ossos espalhados em cavernas, restos em pântanos, algo assim. Mas essa população fantasma não deixou nada além de seu DNA. Era como se existissem em algum mundo paralelo que apenas ocasionalmente se cruzava com o nosso,
deixando impressões digitais genéticas, mas nenhuma evidência física. A pior parte foi reconhecer que a ciência não conseguia explicar. Esses pesquisadores dedicaram suas carreiras inteiras ao estudo da evolução humana, construindo suas reputações com base na compreensão do nosso passado. E agora se deparavam com algo que quebrava todas as regras, desafiava todas as explicações e se recusava a se encaixar em qualquer estrutura que compreendessem. O mistério não desaparecia. Nenhuma resposta fácil os salvaria. Estavam presos a uma verdade sem sentido, e quanto mais aprendiam, menos entendiam. Implicações modernas e a busca por portadores. Assim que os cientistas aceitaram que esse DNA fantasma era real, um novo medo tomou conta. Se os humanos antigos possuíam esse marcador, será que alguém vivo hoje ainda o teria? Essa pergunta intrigava laboratórios de pesquisa em todo o mundo. Porque se as pessoas modernas carregassem resquícios desse DNA misterioso, tudo mudaria. Não seria mais apenas história antiga. Estava presente. Era agora. Éramos nós. A busca começou de forma discreta. Os pesquisadores começaram a vasculhar bancos de dados genéticos modernos, procurando qualquer vestígio do marcador em populações vivas. Eles examinaram amostras de DNA de milhares de pessoas em todos os continentes, buscando essa assinatura genética distintiva. O que eles descobriram causou arrepios na comunidade científica. O marcador não havia desaparecido. Ainda estava lá, apenas escondido. Pequenos fragmentos do DNA fantasma apareceram em populações dispersas ao redor do mundo. Nem todos o possuíam, nem mesmo a maioria das pessoas. Mas o número era suficiente para que não pudesse ser ignorado. Pessoas que vivem em regiões remotas da Ásia apresentaram vestígios. Algumas populações europeias carregavam pequenos fragmentos. Até mesmo alguns grupos isolados na África e no Oriente Médio tinham fragmentos desse antigo legado genético enterrados em seus cromossomos. A população fantasma deixou descendentes, e eles caminhavam entre nós, em sua maioria alheios ao que corria em seu sangue. As implicações médicas eram aterrorizantes. Cada fragmento de DNA em seu corpo desempenha uma função, afeta algo, influencia o funcionamento do seu organismo. Esse DNA misterioso não era diferente. Ele vinha se misturando com genes humanos há milhares de anos, tornando-se parte do funcionamento do corpo de algumas pessoas. Mas ninguém sabia qual era a sua função. Ninguém sabia se era benéfico, prejudicial ou algo intermediário. Equipes de pesquisa começaram a procurar padrões de saúde em pessoas que carregavam fragmentos do marcador. Elas apresentavam taxas mais altas de certas doenças, sistemas imunológicos mais fortes, características físicas ou mentais incomuns. As primeiras descobertas foram perturbadoras porque eram contraditórias. Alguns portadores pareciam ter maior resistência a certas infecções, o que fazia sentido se a população fantasma tivesse se adaptado a doenças diferentes das dos humanos comuns. Mas outros mostraram maior suscetibilidade a doenças autoimunes, como se seus sistemas imunológicos estivessem confusos por terem dois projetos genéticos diferentes tentando operar simultaneamente. Havia indícios de outros efeitos também, coisas que os pesquisadores mal queriam mencionar em seus artigos. Alguns estudos sugeriram que os portadores poderiam apresentar diferenças sutis na estrutura cerebral, variações no funcionamento de certos neurotransmissores, alterações na percepção da dor ou no processamento sensorial. Nada dramático, nada óbvio, apenas pequenas diferenças que levaram as pessoas a se perguntarem como era realmente a população fantasma, como suas mentes funcionavam, como experimentavam o mundo. As questões éticas se multiplicaram como um câncer. As pessoas deveriam ser informadas se são portadoras desse marcador? Que consequências essa informação teria para elas? Alguns pesquisadores argumentavam que os portadores tinham o direito de conhecer sua herança genética, por mais misteriosa que fosse. Outros insistiam que informar as pessoas que possuíam DNA de uma espécie desconhecida causaria pânico e confusão desnecessários. Afinal, o que alguém poderia fazer com essa informação?
havia ainda a preocupação mais sombria, sobre a qual ninguém queria falar diretamente. Se certas populações carregassem mais desse DNA fantasma do que outras, isso levaria à discriminação? As pessoas começariam a se dividir entre portadores e não portadores? A história mostrou o que os humanos fizeram quando pensaram que alguns grupos eram geneticamente diferentes de outros. Os resultados nunca foram bons. Os cientistas tinham pesadelos com a possibilidade de suas descobertas serem distorcidas e usadas para justificar preconceito ou algo pior. A pesquisa prosseguiu mesmo assim, porque era necessário. Mais amostras foram coletadas. Mais pessoas foram testadas. Colaborações internacionais foram formadas para reunir dados e recursos. A busca por portadores vivos tornou-se um dos maiores projetos genéticos da história, impulsionada por uma mistura de curiosidade científica e um profundo e silencioso temor. Porque cada resposta encontrada levantava 10 novas perguntas, e cada dado sugeria que esse mistério estava longe de ser resolvido. A população fantasma pode ter desaparecido, mas seu legado ainda moldava a humanidade de maneiras que estávamos apenas começando a compreender. A verdade ainda está se revelando. Anos se passaram desde a primeira descoberta do marcador de DNA fantasma e, se possível, o mistério só se aprofundou. O que os cientistas esperavam que se tornasse mais claro com mais pesquisas, em vez disso, fragmentou-se em teorias concorrentes, evidências contraditórias e verdades incômodas que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre o que é ser humano. O pânico diminuiu um pouco, substituído por uma inquietação mais sombria e persistente que se recusa a desaparecer. Hoje, diversas equipes de pesquisa ao redor do mundo estão explorando diferentes ângulos para o mesmo enigma, e suas descobertas nem sempre coincidem. Alguns laboratórios insistem que a população fantasma era uma espécie humana distinta que evoluiu separadamente do Homo sapiens, talvez em uma região isolada que ainda não identificamos. Eles apontam para marcadores genéticos sutis que sugerem uma profunda divergência evolutiva, talvez remontando a 500 mil de anos ou mais. Esses pesquisadores acreditam que a população fantasma se desenvolveu independentemente, adaptou-se a diferentes ambientes e só mais tarde entrou em contato com nossos ancestrais. Mas outros cientistas argumentam que as evidências apontam para algo mais estranho. Eles encontraram padrões no DNA que não correspondem a nenhuma via evolutiva conhecida. O marcador fantasma contém sequências genéticas que parecem organizadas demais, específicas demais, quase como se tivessem sido projetadas em vez de evoluídas naturalmente. Esses pesquisadores não revelam o que pensam que isso significa, pelo menos não publicamente, mas seus artigos sugerem possibilidades que deixam seus colegas desconfortáveis. Sugestões de que algo na genética dessa população era fundamentalmente diferente de tudo o que já encontramos. A colaboração internacional, que se formou para estudar esse fenômeno, tornou-se um dos maiores esforços científicos da história. Laboratórios compartilham dados, sítios arqueológicos estão sendo reexaminados com novas técnicas e amostras de DNA antigo estão sendo extraídas de ossos que antes se acreditava estarem danificados, revelando informações genéticas. Todo mês traz novas descobertas, mas nenhuma delas oferece a resposta simples que todos esperavam. O que sabemos com certeza agora é limitado, mas significativo. A população fantasma definitivamente existiu. Eles eram suficientemente semelhantes aos humanos para gerar descendentes férteis com o Homo sapiens, o que significa que não poderiam ser geneticamente muito distantes de nós. Eles estavam espalhados por vários continentes durante um período específico, aproximadamente entre 70 mil e 30 mil anos atrás, e então desapareceram, deixando para trás apenas fragmentos de DNA em populações humanas. Sabemos também que os humanos modernos carregam resquícios desse DNA fantasma em quantidades variáveis. A distribuição não é aleatória,
Certas populações possuem mais desse DNA do que outras, embora as razões para isso permaneçam obscuras. A pesquisa sobre a função desses fragmentos genéticos continua, mas o progresso é lento e frequentemente contraditório. Alguns estudos sugerem efeitos benéficos, outros apontam para potenciais riscos à saúde e muitos não demonstram nenhum impacto claro. O que permanece como especulação, embora especulação bastante debatida, é praticamente todo o resto. De onde se originou a população fantasma? Qual era a sua aparência? Como viviam? O que aconteceu com eles? Diferentes equipes de pesquisa têm respostas diferentes, e ninguém consegue provar que sua teoria está correta. Alguns acreditam que as mudanças climáticas os levaram à extinção. Outros pensam que a expansão humana os absorveu gradualmente por meio do cruzamento entre espécies, até que deixaram de existir como um grupo distinto. Alguns pesquisadores propõem cenários mais sombrios, envolvendo conflito e violência, embora as evidências genéticas não o sustentem fortemente. O aspecto mais perturbador é o que ainda não foi encontrado. Apesar de décadas de trabalho arqueológico, nenhum fóssil foi definitivamente identificado como pertencente à população fantasma. As perguntas que ainda precisam de resposta se multiplicam mais rápido do que os cientistas conseguem abordá-las. A população fantasma tinha linguagem, cultura, arte. Eram mais avançados que o Homo sapiens em alguns aspectos ou menos. Tinham suas próprias crenças, sua própria compreensão do mundo? Os filhos nascidos da mistura entre humanos e fantasmas eram aceitos em ambas as comunidades? Ou eram marginalizados? Esses dois grupos viviam pacificamente juntos ou havia conflitos que não conseguimos mais perceber? A pesquisa continua porque precisa continuar. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas especificamente para extrair e analisar DNA antigo com mais eficácia. Estão sendo planejadas expedições arqueológicas para explorar regiões que possam ter abrigado a população fantasma. Geneticistas estão construindo modelos computacionais cada vez mais sofisticados para entender como esse DNA misterioso funciona nos humanos modernos. Mas quanto mais os cientistas investigam, mais percebem o quão pouco realmente sabem. A população de fantasmas permanece o que sempre foi. Fantasmas presentes em nosso DNA, ausentes de nossa compreensão. Eles nos moldaram de maneiras que só agora começamos a entender. Deixaram sua marca em nossa espécie para sempre e, então, desapareceram na história como fumaça ao vento. O antigo segredo ainda está oculto em nosso DNA e parece que poderá permanecer oculto para sempre. Convivemos com o legado de seres que não podemos nomear, carregando seus genes para um futuro incerto, sem jamais compreender completamente o que foram ou o que significam para nós. A verdade não se revela aos poucos, mas se fragmenta em 1000 possibilidades, e cada resposta que encontramos nos torna menos seguros do que antes. Talvez essa seja a descoberta mais perturbadora de todas. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. E também clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.